Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos queridos ouvintes do DemaCast. Eu sou a Larissa Pilon e hoje aqui com a gente nós teremos a Larissa Egger e na parte da produção a Isabelle Rodrigues. A gente vai estar abordando hoje o tema de comunicação em público. Eu sei que tem muita gente que tem um medinho desse tema, mas ao decorrer do podcast a gente vai ver que não é nenhum monstro de 7 cabeças. Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes. Então, eu acredito que esse tema é muito abrangente em todas as áreas da nossa vida e é super importante aprimorar nosso conhecimento sobre a comunicação em público, pois a nossa carta de apresentação, quando conhecemos alguém, é o nosso jeito de falar, agir, se vestir, etc. Uma dica que eu uso muito é tentar passar confiança que tudo dá certo. Que dica maravilhosa! Então, como a Larissa falou, é algo muito importante a gente saber se comunicar com os outros, porque além de você estar se apresentando, você consegue expor melhor as suas ideias, os seus sentimentos, o que é extremamente importante para a nossa convivência em sociedade. E agora a Larissa ela vai falar um pouquinho dos objetivos que a gente tem no decorrer desse podcast. O nosso objetivo até o final desse podcast é explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo, identificar técnicas de comunicação em público. E a gente também vai estar abordando algumas competências, entre elas o autoconhecimento, que vai ser para ampliar sua autoconfiança, para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz, porque a comunicação em público é algo extremamente importante, e também de se conhecer através dos seus pontos fortes e das suas fragilidades. Outra competência que nós precisamos abordar é sobre a comunicação. Nós precisamos dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade. Expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza. Interagir com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada. E agora, fiquem com o próximo bloco, Ponto de Partida. Ponto de Partida. Fala pessoal, meu nome é Matheus, estou aqui com o Gabriel e com o Bruno. Hoje a gente vai falar um pouco sobre oratória. Hoje nós vamos apresentar uma dinâmica de grupo, que são alguns exercícios para melhorar na oratória na hora da apresentação. Quero que todos repitam comigo. Braga, draga, drá. Braga, draga, drá. Bregre, dregre, dre. Bregre, Bregra, draga, dré. bregre. Tá, calma, vamos refazer essa parte. Bregra, draga, dré. Bregre, draga, dré. Brigue, drigue, dri. Brigre, drigre, dri. Brogro, drogro, dro. Brogro, dro. Brogro, drogro, dro. Droga, droga, droga. E agora a última. Brugro, drugo, dru. Drugo, drugo, drugo. Todo mundo imitando o pombo, ó. Tá bom. E aí, foi difícil ou não? Foi um pouco difícil, sim, pra ter a dicção certa pra falar essas palavras difíceis. Foi mais difícil ainda com o Matheus aqui do lado ainda. Bom, pessoal, agora chegou a hora do Vamos Refletir. Eu vou fazer algumas perguntinhas pra vocês e vocês vão me respondendo, beleza? A primeira pergunta é: tenho pavor de falar em público. E agora? Eu, particularmente, não tenho vergonha de falar em público. Lido bem de boa com isso. E se der branco na hora da apresentação? Como vocês lidam com isso? Olha, pra mim eu paro, respiro, né? E penso no que eu vou falar de volta. Daí, continuo. Particularmente pra vocês, há alguma maneira de jogar timidez pra escanteio? Eu imagino que deve ser mais fácil você focar na sua apresentação e não se distrair com as pessoas que estão ao seu redor. Bom, pessoal, nossa parte vai se encerrando por aqui. Fiquem atentos aí que no próximo bloco tem mais. Pé na estrada. O bloco Pé na Estrada. Eu me chamo Giovana. E eu me chamo Brenda e a gente vai falar sobre comunicação. A comunicação é a troca de informações entre pessoas. Significa tomar como uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. O ato de compartilhar informações entre duas ou mais pessoas com finalidade de persuadir ou obter atendimento comum a respeito de um assunto ou de uma situação. Comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma colocação no mercado de trabalho ou até mesmo galgar novos postos na empresa onde o profissional já atua.
Entre as principais formas de expressão estão a fala, a escrita, a linguagem de sinais, as expressões faciais e posturais que muitas vezes transmitem até o que desejamos esconder. A oratória. Primeiramente, é importante observar que precisamos ter uma boa comunicação para diversas situações, sejam elas formais ou não. Agora a gente vai dar 2 dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. A primeira dica é naturalidade. Você tem que ter naturalidade quando está falando com as pessoas, interagir com elas, olhar para elas e se expressar melhor. A segunda dica é domínio. Você deve dominar o assunto, deve conhecer e gostar do que está falando. E antes de falar sempre, é importante que você treine. Apesar de você já ter o domínio, é bom sempre que treine para conseguir falar melhor. No contexto em que vivemos, podemos citar inclusive a oratória contemporânea, que soma a oratória com fonoaudiologia, visagismo, linguística e andragogia. A fonoaudiologia é a ciência em que se dedica a estudar a comunicação e seus distúrbios. O visagismo auxilia o desenvolvimento da linguagem visual, a análise física do rosto, da personalidade e do comportamento para adequar a imagem e estilo pessoal. Já a linguística contribui com o estudo da fonética, estudo dos sons empregados, da sintaxe, estudo da combinação das palavras, da semântica, estudo dos sentidos das palavras e o que provoca no interlocutor. Por fim, a andragogia é a ciência de ensino e aprendizagem de adultos, a qual tem o objetivo promover a mudança de comportamento e aquisição de competências técnicas. Os impactos da oratória e da timidez no mercado de trabalho. Desenvoltura, proatividade e comunicação. As habilidades citadas são cobradas pelas maiorias das empresas. Olá pessoal, estamos aqui continuando o Pé na Estrada. Meu nome é Suiane e estou aqui com meus parceiros, José e Amanda. Amanda, o que o nervosismo e a ansiedade afeta na comunicação em público? Bom, uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa em uma reunião, pelo simples fato de ter que se manifestar em algum momento ou apenas passar por essa possibilidade. Mas as coisas podem piorar quando os pensamentos negativos surgem em nossa mente. Então, o psicólogo Miguel Lucas cita algumas dicas para diminuir o nervosismo na hora de falar em público. Acompanhe a seguir. Respiração. A técnica de respiração agregada às sensações de relaxamento e minimiza a tensão no seu corpo. Expressão corporal é a sua postura e expressão faciais, demonstrando o seu medo. Perda do foco é quando estamos com medo e a nossa mente tende a fixar-se nas coisas que são assustadoras para nós. José, você possui mais alguma dica para dar para as pessoas que possuem ainda esse nervosismo? Então, eu acho que uma dica importante é a pessoa trabalhar um pouco a autoestima e a autoconfiança. Querendo ou não, é uma base muito importante para poder se apresentar, ter coragem de falar em público e se importar um pouco menos com o que as pessoas acham, entendeu? Porque geralmente as pessoas têm medo de ir lá na frente, gaguejar, ficar com vergonha e isso. Então, a minha dica é trabalhar a autoconfiança. O processo de comunicação, citado por Ribeiro e já conhecido por muitas pessoas, fala com que existem 2 atores chaves envolvidos no processo de comunicação, o emissor e o receptor. O emissor é a pessoa que tem algo, uma ideia ou uma mensagem para transmitir ou que deseja comunicar. O codificador é o tipo ou a forma que o emissor irá exteriorizar. A mensagem é a expressão da ideia que o emissor deseja comunicar. O uso de técnicas corporais e o uso da tecnologia também tem papel fundamental para a eficácia da comunicação. Bom, agora estamos finalizando o Pé na Estrada e vamos começar a traçar novas rotas. Traçando novas rotas.
Bom, nós chegamos agora à etapa 6, traçando notas. E nessa etapa da aula, do nosso encontro, geralmente a gente estaria fazendo a atividade de mão na massa. Só que como a gente já está fazendo esse podcast, a gente resolveu fazer algumas perguntas para o aluno da Renapse, que é o João, para ver como que ele está se sentindo com essa experiência, o que ele achou dessa atividade inovadora aqui na Renapse. A primeira pergunta é como você está se sentindo realizando esse podcast? Olha, eu estou me sentindo muito bem, eu achei uma experiência muito boa. Eu não imaginava que seria assim, eu imaginaria que seria pior, mas estou gostando muito. A gente está aqui desde o início da aula, né, do encontro, fazendo esse podcast, e a gente quer saber também um pouquinho de como foi a sua reação quando foi proposto esse podcast para você. Então, minha reação não foi muito boa, não tinha gostado muito da ideia. Eu realmente não queria fazer essa atividade, mas depois eu percebi que foi uma atividade bem legal, a gente se conectou bastante, a sala, os outros grupos e afins. Legal, João. E queria saber também se você acredita que o podcast tem algum tipo de influência sobre as pessoas. Olha, depende muito do caso, depende muito do assunto do podcast, depende muito das pessoas, mas ele pode sim ter alguma influência. E você acredita que essa influência é positiva ou negativa? Como eu falei, depende do caso, né? Ela pode ser positiva, dependendo do assunto e dependendo da pessoa, mas também pode ser negativa. Mas eu acredito que na maioria das vezes as influências são positivas. Então, João, qual a sua opinião sobre a importância do podcast para o meio de comunicação? Então, a importância do podcast para mim é facilitar a vida das pessoas, porque o podcast é algo que você escuta, então você pode estar trabalhando, limpando a casa, escutando um podcast e descobrindo um assunto novo. Entendi. E como você acha que pode melhorar sua comunicação? Olha, a princípio eu acho que minha comunicação é boa. Eu sou, às vezes, meio grosso, minha comunicação é meio violenta às vezes, mas na maioria das vezes eu entendo o meu erro. Eu acho que minha comunicação tem que ser um pouco mais clara a maioria das vezes, mas a princípio minha comunicação é boa. E uma dica para as pessoas melhorarem essa comunicação é falar mais claramente, mais calmamente. Entendi. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa etapa 6, traçando novas rotas. Agradeço a presença do João. Muito obrigado, João. E agora iremos passar a palavra para o próximo grupo da etapa 7, ponto de chegada. Ponto de chegada. Olá, bom dia. Eu sou a Isabela, estou aqui com a Jéssica e o Rafael e nós somos o ponto de chegada. E hoje vamos testar o nosso conhecimento com 3 perguntas. Qual é a importância de se comunicar bem? A comunicação é uma habilidade importante, até mesmo decisiva, no mundo do trabalho e desenvolve sua inteligência social e alcança também bons resultados. Certo. Antes da próxima pergunta, eu vou ler uma introdução. Pense assim, uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa em uma reunião, pelo fato de ter que se manifestar em algum momento, ou apenas por essa possibilidade, ao se apresentar para efetuar uma venda ou para novos colegas, ao receber um elogio, enfim. Em todas as situações que envolvam a comunicação com outras pessoas. A questão é que esse nervosismo geralmente se manifesta fisicamente, em forma de voz trêmula, sudorese, tremores corporais, dificuldade em recuperar o fôlego, tonturas, náuseas, problemas gastrointestinais, entre outros. E a pergunta que fica é, como evitar que isso aconteça? Para evitar esses desconfortos, as pessoas têm que detectar o problema e trabalhar nele. Treinar e melhorar sua comunicação, é importante conhecermos seu público-alvo e que se destina à mensagem. Fazer uso de técnicas corporais e o uso de tecnologia também contribui para a eficácia da comunicação. O que podemos chamar de comunicação eficaz? A comunicação eficaz é aquela que, além de transmitir a forma clara e objetiva, atinge seus objetivos e utiliza o mínimo de recursos possíveis e inclui o tempo. Os objetivos do podcast foram explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo, identificar técnicas de comunicação em público. As competências foram
expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza, interagir com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada, ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz e conhecer-se através de seus pontos fortes e fragilidades. Agora a gente vai avaliar como foi o nosso encontro. Nível de dedicação, de 1 a 10. Acredito que foi 10, a gente se dedicou bastante. Acredito que foi 10 também. Foi 10 também. Como foi o conteúdo? Bom, o conteúdo eu achei que foi ótimo, aprendi bastante. Certo. Como foram as atividades? Eu gostei bastante das atividades. Eu nunca passei por algo assim, tipo de fazer um podcast ou coisa do tipo, então foi algo bem legal. E os recursos utilizados? Eu achei muito bom, né? Os recursos que a gente utilizou nessa aula, algo bem diferente. Tanto quanto o microfone compressor, ou a interface de áudio, ou nas caixinhas de som. Realmente algo muito diferente do que acontece nas outras quintas-feiras. E é isso, só tenho a agradecer toda essa estrutura. O tema abordado te deixou mais confiante e preparado para realizar atividades na área pessoal e profissional? Sim, sem dúvidas. Eu sou uma pessoa muito tímida, então acredito que hoje foi muito bom ir nos meus limites e gravar um podcast. E, sem dúvidas, eu me sinto muito mais confiante. Bom, é isso aí. Até mais, pessoal, e agora fiquem com a nova jornada. Uma nova jornada. É isso, galerinha. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado e se você quiser saber mais sobre o tema abordado, temos alguns vídeos para indicar para vocês. As dicas são, no canal do GeoJ, 5 técnicas que funcionam como falar em público. Também tem Como Aprender a Falar Bem em Público com Mário Cortella. E por último, temos Como Vencer o Nervosismo ao Falar em Público. Os links estarão disponíveis na descrição do podcast. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast, que deu muito trabalho para fazer. E é isso, ficamos por aqui. Até mais.